Привет, galera, как дела? Não sei como é que se fala galera em russo, mas Привет é oi, как дела é tudo bem. Gostaram da minha nova camisa de gringo que eu comprei lá em Bangkok? Comprei várias. Então essa daqui é uma delas, gringão total. Agora tá chegando mais o verão, tá na primavera, mas tá quase chegando o verão. E olha aqui como é que tá o clima da Rússia. Vocês pensam que tá gelado? Tá nada. Olha aqui, ó. Mó solzão, não tem nuvem alguma. E aqui é a janela do quarto da Maria. Né? Tá massa. O meu plano aqui na Rússia. Eu vou ficar 90 dias na Rússia. Esse plano vai se dividir num antes e um depois da Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo, eu provavelmente vou ficar só em Moscou. Aqui vai ter uns 2 ou 3 estádios da Copa do Mundo e eu tenho hospedagem de graça, né? No total, eu vou ficar tipo uma semana aqui em Moscou e daí eu vou viajar pro sul da Rússia e pro oeste, né? Pra parte ocidental, pra parte chegando à Sibéria, só que eu não vou tão longe. Eu vou no máximo até Ekaterimburgo, que é mais ou menos a divisa da Rússia europeia da Rússia asiática. Fico os 30 dias da Copa aqui em Moscou e daí depois eu vou para o norte da Rússia e acabo saindo para Estônia, para os países bálticos, no meu dia de número 90, que é o limite do visto aqui na Rússia. E daí por que eu estou gravando esse vídeo assim? Eu estava lendo sobre a história da Rússia e tal, para me inteirar mais, saber o que falar nos vídeos e ter uma ideia maior do que acontece e do que aconteceu por aqui. E daí que eu estou fazendo esse vídeo desse jeito, assim, olhando para a câmera. Geralmente eu não estou mais fazendo isso, né, como eu fazia no começo, porque eu estava estudando sobre a Rússia, estava estudando a história e tal, e eu vi que tem muita coisa na história aqui. É um país super importante na história mundial, que até já mudou um pouco da história mundial. E daí que eu achei que ia ficar complicado eu ficar mencionando períodos diferentes, porque, por exemplo, eu estou aqui em Moscou. Então, em Moscou tem prédios da época socialista, da União Soviética. Aí tem prédios da época dos czares, por exemplo. Aí tem prédios da época imperial russa. Então, eu achei que ia ficar misturando muita coisa nos vídeos e daí acabar ficando meio confuso. Então, eu decidi gravar esse vídeo falando aqui um resumo que eu fiz e do que eu entendi sobre a história russa. A Rússia ela começou com um estado medieval, quando os eslavos, né, que são os suecos, os poloneses e os ucranianos e tal, essa galera começou a migrar para o interior da Rússia. Nessa época aqui era chamado Rus, R-U-S, não era chamado Rússia ainda. E eles ficaram mó tempão aqui e daí lá pelo fim do século X eles aderiram ao cristianismo ortodoxo. E eles aderiram ao cristianismo ortodoxo porque essa era a religião que estava rolando no Império Bizantino. E daí essa mistura dos eslavos, que já estavam aqui, com a cultura do Império Bizantino, deram origem à cultura russa como ela é hoje em dia. E daí o tempo foi passando e tal, e de 1283 até 1547, a Mongólia invadiu essa região aqui e eles foram dominados pelo Império Mongol. Eles se liberaram dos mongóis em 1547 e daí começou a época czarista aqui da Rússia, que durou até 1721. O czar era tipo uma figura muito poderosa aqui, autocrática, que governava toda a região da Rússia. E esse nome czar vem do Júlio César, né? Czar, César, que era o líder do Império Romano, o general do Império Romano. E daí eles se deram esse título de czar porque esse título fortalecia a ideia de que eles eram superiores e mais poderosos do que o Império Bizantino e do que os mongóis que antes dominavam a Rússia. Em 1731 começou o Império Russo. Começou a crescer bastante o Império Russo a partir da expansão e da anexação dos territórios vizinhos. Daí naquela época esse império ia da Polônia, na Europa, até o Alasca, nos Estados Unidos. Uma coisa interessante que aconteceu nessa época. Em 1812, Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia e estava tentando ganhar o território russo. Só que daí o que é que os russos fizeram? Eles tiraram todo mundo de Moscou, mandaram a galera embora, e daí o governo da Rússia decidiu colocar fogo e destruir a cidade toda de Moscou, mas isso daí não era loucura tipo Nero lá, o imperador de Roma, não. Isso daí foi uma estratégia de guerra. Isso porque aquela época era tipo meio do inverno, e como vocês sabem, a Rússia aqui não é muito quente não, né, durante o inverno. E daí as tropas do Napoleão chegaram na cidade, não tinha onde eles se alojarem, não tinha comida, não tinha ninguém aqui praticamente. O exército do Napoleão foi obrigado a recuar e o inverno rigoroso aqui e os ataques esporádicos do exército russo praticamente aniquilaram o exército do Napoleão. Em torno de 400 mil soldados do Napoleão morreram nessa brincadeira aí. Essa época do Império durou até 1917, quando teve a Revolução Russa, né, os soviéticos e tal. Em 1922 se criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e em 1991 o Estado Soviético caiu. Mas essa parte da história eu acho que eu vou falar no dia a dia aqui dos vídeos mesmo, porque eu acho ela muito interessante. Segunda Guerra Mundial e a Revolução Russa eu acho super interessante. Então, no dia a dia, e como vocês já sabem melhor essa parte, né? Imagino,
eu vou falando das coisas pontualmente. E daí hoje em dia a Rússia é uma república federativa semipresidencialista, o que quer dizer que eles têm o presidente como chefe de estado, né, que é o famoso Vladimir Putin, e eles têm também o primeiro-ministro, que é o chefe do governo, que é o Dmitry Medvedev. Numa comparação meio tosca assim, é como se o Putin fosse a rainha da Inglaterra e o Medvedev fosse o primeiro-ministro da Inglaterra. Só que aqui, ao contrário do que acontece na Inglaterra, quem manda mesmo é o Putin. E outra coisa, só para alertar aqui que eu li, e daí eu vou avisar vocês. Eu imaginava que homossexualidade aqui na Rússia era proibido por lei. Só que isso, na verdade, não acontece. O que aconteceu foi que uma lei de 2013 fez com que uma propaganda homossexual para menores de idade fosse proibida. O que quer dizer que se você discutir direitos homossexuais ou homossexualidade com menores ou em torno de menores, você pode ter alguns problemas com a lei aqui na Rússia. Ou seja, se você é homossexual e você quer vir aqui para a Rússia, não tem problema algum. Só saiba que é melhor você não mostrar afeto para o seu parceiro ou para a sua parceira em público. É melhor não fazer isso. E é isso aí. Isso daí era um pouco da história da Rússia que eu queria compartilhar para vocês. Hoje eu vou ficar só trabalhando e amanhã mesmo que eu vou começar a fazer as coisas. Até porque hoje é segunda-feira. E na segunda-feira as coisas na Praça Vermelha, né, na Red Square, elas são meio que fechadas. Então, hoje eu vou trabalhar, amanhã cedo eu saio e vou conhecer, dar um rolê por Moscou. Então é isso aí, se inscreve no canal se você não está inscrito, porque eu estou no mochilão sem data de fim já faz 1 ano e meio, desde novembro de 2016. Deixa o joinha aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer. Me segue no Instagram para você acompanhar essa viagem ainda mais ao vivo, que eu estou tentando postar coisa todo dia. E é isso aí.